meu. Somente meu. Todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em Deus. Feche os teus olhos. Aleluia, Rei da Glória. Pense nessa palavra. É meu, somente meu, todo o trabalho. Não se preocupe com o que você está fazendo. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Amém. Grande Se você Deus. veio aqui de manhã hoje preocupado com alguma situação adversa, nós temos todos os dias. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. E Jesus fala: o meu trabalho é descansar em Ti, te dar tranquilidade. Descansa no Senhor. Ah, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Nem sempre nós queremos começar como nós queremos. É o Senhor que direciona. É o Teu Santo Espírito que direciona. Este hino ele veio de encontro à palavra de hoje. Justamente a palavra é sobre trabalho. E a Tua palavra já confirmou, Senhor. Os próprios apóstolos dele disseram: para que iremos? Para que iremos? Se só Tu tens as palavras de vida. Oh Deus, abençoa, Pai, nesta manhã. Os irmãos que estão aqui, aqueles que estão na internet nessa manhã também, e que vão ouvir esta palavra. Abençoa cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Podeis aceitar. Glória a Deus. Nós amanhã nos encontramos reunidos aqui na casa de Deus, como Igreja Santa e Imaculada. E hoje a palavra, ela fala de uma coisa que você tem muito na sua casa. Se alguém não estiver aqui, eu vou perguntar, levante a mão. Quem aqui não tem de manhã, hoje, pão em casa? Quem não tem pão em casa? Todos têm pão em casa de manhã. Sabe, o pão, ele representa trabalho. O pão, ele só é feito com muito trabalho. Primeiro a semente do trigo. Ali há o trigo, no meio o joio, mas o trigo, ele produz o pão. Mas o pão não fica pronto quando o trigo produz. A massa tem que ser trabalhada. Tem que haver trabalho. Tem que haver amor, tem que haver esforço, tem que haver empenho. Por isso que esse hino disse: o meu trabalho é descansar. Uma massa, quando ela descansa bem, pastor Luiz, quando você assa o pão saboroso, ela descansa. Não tem descansado como massa, como forma de Deus. Você tem mergulhado nas águas, no mais profundo, e tem descansado no Senhor? Pão é isso. Nós todas as manhãs, quando não temos pão, nós vamos numa padaria buscar pão. Porque nós queremos ali estar à mesa com Jesus e com os nossos filhos, esposa, amigos. É um momento em que a gente se reúne e dá graças a Deus. E já começamos o dia com pão à mesa. A oração dominical ela diz assim, não é? Dai-nos o pão hoje. Não se preocupe com amanhã. Hoje. Dai-nos o pão hoje. A palavra de Deus hoje, ela está no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vou falar sobre pão.
pontos vamos entrar também em multiplicação de pães, para a gente entender o ponto que nós vamos falar nessa manhã. O que nós vamos nessa manhã meditar na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6. Todos acharam? Amém. Amém? Amém. Amém. Nós vamos ler alguns versículos, vamos saltar alguns, mas os irmãos acompanhem comigo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Vá lá no versículo 67. Diz assim: Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Está lá no versículo 69, diz assim: Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Lá no 63, diz assim: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito de vida. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus querido. E nós, nessa manhã, Senhor, te pedimos que sejamos agraciados, Ai da glória. e já somos agraciados, e queremos ser mais ainda, pela grandeza da presença do Espírito Santo. Senhor, aqui foi preparado a mesa. Senhor, aqui está o pão dos céus. Aqui está a tua palavra que traz vida e vida em abundância. Ai da glória. Mas, Senhor, Glória a Deus, aleluia. quem dá o início para o paladar é o Senhor. E quem dá o início para nós alimentarmos dessa palavra com sabor é o Senhor. Eu te peço, Deus. E seja a tua direção e não a minha. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois muito bem, queridos. A palavra ela fala em João 6. No versículo 26, ela diz assim: Jesus, o pão da vida. Mas para a gente entender Jesus, o pão da vida, não tem como entrar nesse texto se eu não falar da multiplicação de pães. Está lá no capítulo 6, versículo 1. Lá diz que Jesus, ele reuniu a multidão, numerosa multidão se reuniu aonde Jesus estava. Por que elas se reuniram? Porque elas viram os sinais que Jesus fazia. Elas foram ao encontro de Jesus. Diz o texto no versículo 2 que Jesus fazia na cura dos enfermos.
No lar, Jesus cura. Nós vamos ao encontro de Jesus. E Jesus, ao ver aquela multidão, se compadeceu. Jesus percebeu que eles não tinham alimento. Eles não tinham nada para comer. Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: onde compraremos alimento? Onde nós vamos comprar alimentos? E diz o próprio texto que Jesus sabia o que ia fazer. Muitas vezes nós perguntamos o que nós vamos fazer na nossa vida. Saiba, pergunte a Jesus, que Ele sabe o que vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Não se preocupe se você chegou à presença do Senhor sem um pão na sua casa. Mas Jesus sabe o que vai fazer. Muitas vezes somos experimentados, diz o texto aqui, para ver se a nossa fé ela está em Deus ou se a nossa fé está nos bens que nós possuímos. Os discípulos logo falaram: olha, nós vamos comprar pão. Vai dar para fartar todo mundo aí, vai dar, esse pão dá para todo mundo. Nós iremos comprar pão para eles comerem. Jesus falou: não. Coloque a multidão sentada na relva. Jesus não perguntou para nenhum dos discípulos se havia alguém lá com pão. Não. Mas um dos discípulos falou: aí tem um rapazinho aí. Esse é prevenido. Ele veio com pão e com peixe. Então ele vai comer sozinho. Está com pão e com peixe aí. Como é que esse pão e esse peixe vai dar para todo mundo? Não tem como dar. É só 5 pães e 2 peixinhos. Está lá no versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Novamente os discípulos que seguiam Jesus, eles estavam olhando para a visão material. Não dá. O que eu tenho nesse momento não dá. Os recursos que eu tenho nesse momento não dá. E Jesus estava lá: dá sim. Dá. Eu e meu Pai criei os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. Eu e meu Pai sei os meus pensamentos, os pensamentos do meu Pai, os caminhos que Ele tem são mais altos do que os nossos. Eu sei como fazer os seus recursos crescerem. Primeiro Jesus falou: vamos organizar. Organize. Muitas vezes os recursos, eles, para serem melhores distribuídos, eles têm que estar bem organizados. Tem que haver organização. Jesus organizou. Muitas vezes, irmãos, o milagre para chegar na tua vida tem que haver uma organização. Tem que haver uma preparação. Você tem que confiar em Deus, o pão da vida. E Jesus orou, deu graças e abençoou o pão. E esse pão todos comeram. Todos se alimentaram. Depois que todos comeram à vontade, sobraram ainda 12 cestos. Pois muito bem, o milagre aconteceu. Jesus alimentou a todos. O texto aqui não cita outro milagre, foi só esse milagre nesse momento. Jesus alimentou a todos que estavam com fome, para que ouvisse a palavra, tranquilos. Mas no decorrer, alguns discípulos, algumas pessoas que participaram daquele milagre, que comeram daquele pão, começaram a procurar Jesus. Elas foram ao encontro de Jesus. Elas foram ao encontro de Jesus. Jesus cita aqui no texto, não porque elas viram sinais, não porque elas viram as curas, não porque elas viram a manifestação de Deus na vida das pessoas, porque elas queriam comer mais pão. Jesus fala muito bem aqui. Você pode olhar no versículo 26.
João 6,26 diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste os sinais, não porque viste a multiplicação de pães, não porque viste o poder de Deus operar em meio à escassez. Não, vocês me procuraram porque comestes pães e vos fartastes. Eles estavam procurando Jesus, não era para tomar posse da palavra, não era para receber o poder de Deus na vida deles. Jesus falou bem claro aqui no versículo 27, olhe, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Irmãos, é um princípio bíblico. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas se lhe-ão acrescentadas. A pergunta que Jesus fez para eles, Jesus falou assim: vocês não querem sinais, vocês não querem o poder de Deus na vida de vocês, vocês querem só o alimento que é produzido na terra, vocês não querem o que a terra produz através do poder de Deus. A igreja orou. Eu participei muitas vezes aqui de orações para que Deus atuasse no Brasil, para que Deus desse um jeito na situação desse país, na área da segurança, na área da economia, na área do trabalho, na área da discriminação, na área dos estudos, na área do respeito aos idosos, na área de promoção aos jovens, na área de criatividade para as crianças. A igreja orou e Deus trabalhou em prol desta nação. Deus trabalhou em prol dessa palavra, ordem e progresso. Glória a Deus. A igreja orou. E Jesus está falando aqui, vocês têm que buscar o pão dos céus. E Jesus falou: eu sou o pão dos céus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O que Jesus está dizendo aqui, meu amado irmão? Nas suas necessidades, quando você não tem mais recursos, mas quando você clama a Deus, diz a palavra que o pão dos céus vai trazer pão para a sua vida. O pão dos céus não vai deixar faltar água na sua casa. Você não vai ter sede. Você vai ser suprido. Que a palavra diz: e o meu Deus em Cristo Jesus há de suprir a cada uma das nossas necessidades. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai suprir as suas necessidades. E Jesus falou sobre ser o pão dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Eu sou o pão da vida. Nós primeiro temos que ter a aparência de Cristo. Temos que parecer com Cristo. Temos que ser o bom perfume de Cristo. Para que possamos clamar a Ele. Dai-nos o pão hoje e Ele dará. Glória a Deus. Deus, dá-me água e você não terá sede. E Ele está dizendo aquele Deus, Jesus fez aquele discurso. E disse: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Você serve a Deus não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Porque o querer e o fazer na sua vida está nas mãos de Deus. Nós fazemos muitos planos, está lá em Provérbio. Mas diz também a palavra que a resposta certa vem do Senhor. A resposta na sua vida vem do Senhor. Não se atemorize. Jesus falou aqui: olha, tome posse do pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E as pessoas olharam e ficaram atemorizadas com esse discurso. Como é que você diz, Jesus, que é o pão da vida, o pão dos céus? Nós temos que comer do seu, nós temos que beber do seu sangue e comer da sua carne?
As pessoas estavam pensando na parte material. E Jesus está falando na parte espiritual. Ter a mesma alma, ter o mesmo espírito, ser adorador. Ser adorador em espírito e em verdade. Ter a aparência de Cristo, ter o perfume de Cristo. Para quando você estiver nas lutas, você fala, olha, sabe de uma coisa? A partir de hoje, o apóstolo Paulo disse isso, olha, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do porvir, nem a profundidade, nem a altura, nem os anjos, nem as potestades, nada poderá me atemorizar, porque eu creio em Cristo Jesus, eu creio no poder de Deus, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém pode ser contra mim. Nós vemos aqui, nesse texto, uma avareza espiritual. A avareza espiritual. A alma e os bens pertencem a nós? A tua alma pertence a ti? Os bens pertencem a ti? Não. O próprio texto diz, a carne para nada aproveita. Saiu a alma. Os bens também vão embora. Às vezes nós nos preocupamos em ter muito. E isso causa em nós problemas. Mas se tu tens o suficiente para bastares, fique em paz. Procure o quê? Procure nesse momento buscar a Deus. Buscar a presença de Deus. E aqui Jesus está falando, vocês estão preocupados muito em comer, ter as coisas fáceis. Não, vocês têm que buscar o pão da vida, o pão dos céus. Para que você pareça comigo, tenha um bom perfume, e você possa, na hora do seu clamor, como diz aqui o hino, quando você clamar, Deus vai te atender. E você vai descansar no Senhor. O seu trabalho é descansar no Senhor. Glória a Deus. Você descansa no Senhor. Jesus falou uma parábola que havia um homem. Se você quiser anotar, está lá em Lucas 12, 18. Deixa anotado aí. Lá diz assim, Jesus falou assim, olha, guardai-vos de toda avareza. O homem, ele tinha já muitos bens. Ele tinha muita riqueza. Olha o que diz o texto. O homem falou assim, olha, ele pensava com ele mesmo. Eu penso comigo mesmo. Eu ainda tenho que colher muitos frutos. Está lá em Lucas 18, no versículo 16. Olha, eu ainda tenho que colher muitos frutos. Eu vou colher muitos frutos. Olha, eu farei meu celeiro. Olha, muitos frutos, meus celeiros. Eu farei maiores ainda. Todo meu produto e todos os meus bens. E direi à minha alma. Olha o que ele disse, direi a minha alma. A alma não pertence a nós. Tens em depósito muitos bens, vou descansar, vou comer, vou beber, vou me regalar. Naquele momento Deus disse para ele, em claro e bom tom, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O que tens preparado para quem será? Jesus está falando aqui, olha, se preocupe em buscar o pão da vida, o pão dos céus. Da mesma forma que eu orei, eu dei graças ao Pai, e os pães e os peixes foram multiplicados. Da mesma forma, na tua despensa não vai faltar comida, não vai faltar alimento, não vai faltar emprego, a partir do momento que você busca a presença do pão dos céus. Nós vemos aqui Jesus falando esse discurso. Chega um exato momento em que os homens eles falam assim: olha, como é que nós podemos fazer para que nós possamos fazer com que nós possamos fazer que o pão dos céus, que é tudo, fala que é o pão dos céus. Mas como tu é o pão dos céus?
se o seu pai é José e a sua mãe é Maria? Você vê, toda hora Jesus está falando espiritual, as pessoas estão pensando no bem material. O que Jesus está falando? Que nós devemos vir na casa do Senhor, nós temos sim, nós buscamos sim o crescimento no mundo secular, mas em primeiro lugar buscar o reino de Deus. E eles aqui estavam preocupados com isso. Olha, não pode. Como é que tu é o pão do céu, se tu é o filho de José e de Maria? Não pode, não tem como. Aí Jesus falou assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Olha, ninguém pode vir a mim. Você foi escolhido. Você foi escolhido por Deus. Você foi agraciado. A palavra chegou na tua casa e trouxe espírito de vida. O espírito foi vivificado. E hoje você tem uma vida feliz e abundante em Deus. Mas você precisa abrir os seus olhos para essa vida espiritual, para que tu consiga viver uma vida tranquila, uma vida em paz. E Jesus falou assim: olha, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Está lá no versículo 46. E Jesus falou: eu sou o pão da vida. Quando Jesus falou isso, diz o texto que os discípulos ficaram escandalizados. Muitos discípulos foram embora. Muitos. Quando Jesus falou isso. Sabe por que eles foram embora, irmãos? Porque eles retrocederam. Eles retrocederam. E Jesus falou para os apóstolos que estavam com ele também: vocês também vão embora? Já foi uma parte embora. Vocês também vão? Essa história, irmãos, se repete lá no Antigo Testamento. O povo estava no Egito. Moisés foi lá e resgatou o povo do Egito. Quando chegou lá, perto do mar, para a travessia do Mar Vermelho, o povo falou: olha, tu tiraste nós lá do Egito, para nós morrermos nesse deserto? Irmão, alguém vai tirar você de uma situação de aflição, de perseguição, de discriminação, para te deixar no deserto? Deus vai fazer isso? Não. Está aqui um alerta para você. Entenda o deserto. O deserto é o local que vai abrir a porta para o milagre. O deserto é o local que você tem que ter a visão de olhar para Deus. E Deus falou: tu já clamou, eu já te tirei daquela situação difícil. Agora, por que clamas a mim novamente? Marche, vá em frente. E Jesus falou para o povo: vai em frente. Olha, vai em frente, porque eu sou o teu Deus e eu vou lutar por você. Eu sou o teu Deus, eu estarei à sua frente e eu vencerei as tuas guerras, eu vencerei as tuas lutas. Basta que você entenda que eu sou o pão dos céus da sua vida. Eu sou o pão do céu das suas vidas. E o povo quis retroceder. Por que o povo quis retroceder? Porque tinha saudade do que sofreu. Tinha saudade do que passou. Irmão, se a gente refletir bem, quem nós somos hoje, a quem nós éramos antes, tu vai ver uma mudança muito grande. Pegue as fotos na sua casa, tu vai ver a mudança muito grande. Deus mudou a tua aparência, Deus mudou as tuas vestes, Deus mudou o seu jeito de andar, Deus mudou o seu jeito de falar, Deus mudou a sua casa, Deus mudou a história da sua família, Deus mudou a história dos seus parentes, Deus está mudando a história da sua geração, e Deus ainda tem grandes milagres na sua vida, Deus ainda tem grandes coisas para fazer para você. Mas basta que você fale: Senhor, nesta manhã eu entendo que eu tenho que parecer com Cristo, eu tenho que prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus, não que eu tenha alcançado, mas eu continuarei prosseguindo, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é buscar a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. É assim que Deus faz.
O apóstolo Paulo diz muito bem: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nessa manhã você pode entender essa palavra. E nessa manhã você pode dizer que dá-nos o pão hoje. Se preocupe com o dia de hoje, não se preocupe com o dia de amanhã. O mesmo Deus que foi o ontem, Ele é hoje e Ele o será amanhã na sua vida. Se preocupe com hoje. E se você vem com alguma preocupação, de alguma coisa que está faltando, saiba, Jesus está dizendo para você nessa manhã como experimento: olha, aonde você vai comprar a sua bênção? Aonde você vai buscar? Você vai buscar nos recursos que você acha que pode fazer? Ou você vai entregar nas minhas mãos? Ou você vai agradar o Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração? O que você vai fazer? Nessa manhã Jesus diz isso. Lembre-se, o povo de Israel, eles chegaram numa certa situação que eles falaram assim: olha, nós estamos com saudades do que nós comíamos no Egito. Não, o alimento que Deus tem para você é muito maior. O alimento que Deus tem para você é muito melhor. E nesta manhã eu quero dizer para você que sobre esta palavra, que diz assim, bem lá no final que eu li para vocês, está lá no versículo 68: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Fala: Senhor, nós iremos para a tua presença. Senhor, nós iremos. E nós temos crido, e nós temos compreendido, e nós agiremos sobre a tua presença. Senhor, que nesta manhã eu possa ser, e eu vou tomar posse, eu sou o bom perfume de Cristo. Eu sou igual a Cristo, porque a tua palavra diz que quando as coisas estão difíceis, a tua palavra declara: tu és o Deus das causas impossíveis, e que não existe nada mesmo difícil para ti. Porque, Senhor, o Senhor, quando olha para nós, o Senhor diz claramente que o meu Espírito vivifica sobre a tua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Foi muito bem. Passou rápido, não foi? Já acabou. Não deu nem tempo. Foi tranquila a palavra, não foi? Vocês entenderam? Olha, vamos lá, um breve resumo, para tu frisar bem na tua cabeça. Primeiro, o milagre dos pães e peixes. Jesus experimentou, falou: o que tu vais fazer com os teus recursos? Lembra? Leva isso à sua mente: o que tu vai fazer com os teus recursos? Lembra do pão da vida, lembra do pão dos céus, lembra de o Espírito vivifica através da palavra. Lembra que nenhum poder, nenhuma situação pode atemorizar para você. E Deus agindo, quem impedirá na sua vida? Lembra disso? Lembra que quando Jesus falou isto, Ele disse que você tem que ter uma aliança com Ele. E você clama ao Pai, e Ele vai deixar sempre, mas sempre mesmo, a tua mesa farta. A igreja de pé. Glória a Deus. Pai querido, aqui está a tua igreja. Nós te agradecemos nesta manhã pela tua palavra, Senhor. A palavra que vivifica o nosso espírito, a palavra que alegra a nossa alma. O Senhor nos ensinou nesta manhã que os bens e a nossa alma não pertencem a nós, pertence ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, com sabedoria, a administrar tudo aquilo que o Senhor nos deu. Ensina-nos, ó Deus, que o pouco de pães que nós temos e peixes, que eles possam cada vez multiplicar. E que nós possamos entender essa manhã que, em primeiro lugar, nós buscamos o pão dos céus. E através do pão dos céus, a tua palavra disse que Deus em Cristo Jesus há de suprir as nossas
Abençoa a tua igreja nesta manhã, Senhor. Oh Deus, foi orado nesta manhã pela Flávia. Nós oramos aqui. Mas agora nesse momento, Pai, eu em nome de Jesus quero colocar toda a família. O pastor Joiadas, a pastora Raquel, a Mona Lisa, o Estêvio, o esposo da Flávia, o Denis, a Valentina. Senhor, toda essa família estará reunida nesse momento. Eu creio assim, em oração. E nós nesse momento, Senhor, pela fé, confirmando a oração que já foi feita, e nós, como tua igreja, nós oramos nessa manhã, e a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e nós ligamos aqui no céu toda a sorte de bênção sobre essa família, toda a sorte de bênção sobre a vida da Flávia, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nos dá a tua bênção, em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Levante as suas mãos, receba a bênção apostólica, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o bendito Pai da glória, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com você, Igreja de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Dê um abraço no seu irmão e vá na paz do Senhor. Sejam felizes, em nome de Jesus.